Olá, pessoal. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Sou o professor Robson Santos, de Física, e quero iniciar agora nosso capítulo 4, em que nós estaremos tratando sobre o lançamento horizontal e oblíquo. No entanto, em nossa primeira aula desse capítulo, eu quero falar de dois movimentos em particular, que são o de queda livre e o do lançamento vertical para cima. Vamos lá? Bom, pessoal, nós já vimos alguns tipos de movimentos, né? O primeiro deles, em nossas primeiras aulas, se por acaso você ainda não assistiu às nossas primeiras aulas, se inscreva no meu canal, entre nele e assista às aulas principalmente dos capítulos 1 e 2. Aproveite, deixe o seu joinha nas minhas aulas, e aí, caso você, na circunstância que esteja, você ainda não tenha uma compreensão adequada daqueles conceitos de introdução à física sobre o que é velocidade, o que seria aceleração, o que seria um movimento uniforme ou uniformemente variado, por favor, assista às nossas primeiras aulas, ok? Lá no início do nosso curso de física, nós estudamos o movimento uniforme, que é um movimento cuja velocidade ela é constante e a aceleração do corpo é nula. Posteriormente, partimos para o movimento uniformemente variado, em que, nesse caso, a velocidade ela já varia, mas não de uma forma qualquer. Ela varia de uma maneira uniforme e a sua aceleração ela é constante. Mas, afinal de contas, o que seria aceleração? Nós já respondemos essa pergunta anteriormente. Se nós, a partir do momento que consideramos que a velocidade é o deslocamento em relação ao tempo, essa velocidade ela pode assumir duas circunstâncias. Numa é quando o deslocamento é positivo e, consequentemente, essa velocidade vai ser positiva. E o que significa um deslocamento positivo? É quando o corpo ele se desloca no sentido positivo da reta, ou seja, acompanhando o aumento dos valores de posições. Esse movimento ele é chamado de movimento progressivo. No caso contrário, em que o corpo se movimenta no sentido negativo da reta, ou seja, quando as posições diminuem no decorrer do tempo, nós temos um movimento retrógrado, movimento esse cuja velocidade é negativa. Bom, já que velocidade seria o quanto que um corpo se desloca no decorrer do tempo, ou seja, a variação da sua posição no tempo, a aceleração ela tem uma formatação um pouco semelhante, só que no caso dela vai ser a variação da velocidade no tempo. E aí, se um corpo tem a sua velocidade aumentada, dizemos que esse corpo tem uma aceleração positiva, e no caso em que a sua velocidade diminui, o módulo da sua velocidade diminui, a sua aceleração vai ser negativa. Falando em unidades de medidas, como a aceleração é uma relação da velocidade pelo tempo, basta pegar as unidades de medidas de velocidade e subtraí-la pela unidade de medida de tempo. Dessa forma, eu vou ter um metro por segundo dividido pelo segundo, e isso nos dará o metro por segundo ao quadrado, ok? Dificilmente você vai ver questões que vão trabalhar com quilômetros por hora ao quadrado, muito difícil. A maioria, mais de 98% das circunstâncias, o que teremos é um metro por segundo ao quadrado. E aí, tem um caso específico de aceleração, que é chamada aceleração gravitacional. Veja bem, todos os corpos dotados de massa, eles são capazes de exercer uma atração sobre o outro. A atração é essa que nós chamamos de atração gravitacional. O fato é que, para que a atração gravitacional ela seja perceptível, pelo menos para nós humanos, é importante que o corpo que esteja nas nossas proximidades ele tenha uma massa extremamente elevada, que é o caso do planeta Terra. E, por conta disso, somos atraídos todos para o centro do planeta Terra, através dessa força gravitacional, e essa atração, ela, quando a resistência do ar é mínima ou inexistente, essa aceleração da qual nós somos atraídos, ou qualquer outro corpo que esteja ao redor do planeta Terra, a aceleração ela é chamada de aceleração gravitacional, que quando nós estamos no nível do mar, essa aceleração ela passa a ter o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado.
conforme nós nos afastamos do centro do planeta Terra, essa aceleração gravitacional diminui de valor. E o que seria a queda livre, pessoal? Olhe para esses 4 exemplos aqui. Em todos eles, nós estamos vendo corpos em queda e que não há, pelo menos de forma visível, nada que esteja impedindo o movimento de queda desses corpos. Portanto, é muito comum que em circunstâncias como essas, as pessoas digam que eles estão em queda livre. No entanto, pessoal, isso não é verdade. Em nenhuma das circunstâncias que vocês estão vendo aí, esses corpos estão caindo em queda livre. Agora, por que será? Por que será que um corpo em queda, ainda que não haja nada visivelmente impedindo a sua queda, por que nós não podemos chamar isso de queda livre? Porque é o seguinte, pessoal, porque em todos esses casos, nos casos reais, os corpos em queda eles estão sujeitos à resistência do ar. Então, na verdade, há algo que está ou impedindo ou reduzindo muito essa intensidade da queda dos corpos, que é a resistência do ar. Vocês podem ver em outros experimentos aí no YouTube, em outras plataformas de ensino de física, que, por exemplo, as pessoas colocam uma pena numa circunstância em que a resistência do ar é muito pequena e o movimento de queda da pena é muito semelhante ao movimento de queda de uma pedra, por exemplo, né? Ou seja, o que nós vemos acontecer em circunstâncias reais de queda de uma pena muito vagarosa se dá em virtude da chamada resistência do ar. Ou seja, movimento de queda livre, na verdade, pessoal, é um movimento de descida desprovido de qualquer tipo de resistência, ok? Inclusive a resistência do ar. Bom, já que nós sabemos agora o que seria queda livre, pessoal, vamos ver algumas dessas as características desse movimento. Primeiro, que é um movimento acelerado, ou seja, movimento cujo módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Veja bem o que eu estou falando, o módulo da velocidade. Tá? É um movimento em que o corpo está sujeito único exclusivamente à aceleração gravitacional, à força gravitacional. E é o movimento retilíneo. Olhe nessa figura aí que está à sua direita, à direita da imagem, veja que a velocidade ela varia na escala de 10 metros por segundo a cada segundo. Isso se nós arredondarmos aí, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Okay? Ela varia de forma constante. E aí, como a queda livre é um tipo de movimento vertical, nós vamos fazer agora um paralelo com um outro tipo de movimento vertical, que é o chamado lançamento vertical para cima, que é aquele que, por exemplo, ocorre quando você está com a bolinha e lança essa bola para o alto ou uma pedra qualquer. Né? Então, faremos um paralelo entre esses dois movimentos. No entanto, uma característica importante antes de analisar qualquer um desses movimentos é o seguinte: para efeito de cálculos, é muito importante que você sempre determine anteriormente o sentido positivo da reta. O que seria determinar isso, pessoal? Seria você determinar em que sentido os valores de posições verticais irão aumentar. Por exemplo, se você considera que no piso a posição seja zero e conforme o corpo se afasta do piso, os valores de posições aumentam 10, 20, 30, 40, 50 metros, significa que você está considerando que o sentido positivo é para cima. Nessa circunstância, se nós tivermos, por exemplo, um movimento de queda livre, como o corpo está numa circunstância de queda, a sua velocidade vai ser negativa, porque você considerou que o sentido positivo é para cima. E a aceleração da gravidade, como ela sempre é orientada para baixo, ela vai ter um valor negativo. No caso do lançamento vertical para cima, é o exemplo B à sua direita aí, se o sentido positivo é para cima, a velocidade do corpo no lançamento vertical para cima vai ser uma velocidade positiva e a aceleração da gravidade ela vai ter um valor negativo porque sempre é orientada para baixo. No entanto, caso você considere o sentido positivo para baixo, ou seja, na parte mais alta do movimento seja o ponto zero, e conforme você se aproxima do solo, os valores de posições aumentam. Nesse caso,
No movimento de queda livre, a velocidade ela é positiva e a aceleração da gravidade também positiva. E o lançamento vertical para cima, teremos uma velocidade negativa, porque o corpo está subindo, e a aceleração da gravidade ela vai ser positiva nesse caso, porque ela está orientada de acordo com o sentido positivo da reta. Não podemos esquecer que o lançamento vertical e a queda livre são movimentos em que a aceleração ela é constante. Ou seja, nós temos um movimento uniformemente variado. Portanto, nós devemos utilizar para efeito de cálculos todas aquelas equações do movimento uniformemente variado que nós vimos anteriormente, que são as chamadas equações horárias da posição, equação horária da velocidade e a chamada equação de Torricelli. Que é lógico, você pode adaptá-las para o movimento de queda livre ou de lançamento vertical. Tá? Eu apresentei na tela para vocês. No entanto, eu particularmente não gosto de utilizar essas transformações, porque isso já dificulta um pouco a vida do aluno, porque são mais fórmulas que o aluno tem que decorar. E eu particularmente não acho isso adequado. Não vejo necessidade de você transformar o S0 em H0 e o S em H, ou o A em G. Você sabe que a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, você pega o A e substitui por 10 ou 9,8, dependendo do que a questão te dá. E o ΔS você não precisa substituir por um ΔH. Você sabe que o deslocamento é um deslocamento vertical e que você vai ter uma posição inicial, que vai ser a altura inicial, e uma posição final, que vai ser a altura final. Então, eu particularmente acredito que se você simplesmente tomar conhecimento dessas três equações principais do movimento uniformemente variado, você consegue lidar muito bem e não há necessidade de você decorar outras equações. E vamos para o nosso primeiro exercício, em que é dito que um corpo é abandonado de uma altura muito grande e cai sob a ação da gravidade a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando a resistência do ar, calcule. Letra A. A distância percorrida, ou seja, a altura de queda após 6 segundos de movimento. Então, vamos lá. Resolver a letra A primeiro. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o sentido positivo na reta vertical. Como é um movimento de queda, eu vou considerar que o sentido positivo é para baixo. E aí o que vai acontecer? A aceleração da gravidade vai ser positiva, porque ela é orientada para baixo, e a velocidade, como o corpo está em queda, essa velocidade ela vai ser positiva também. Vamos lançar mão das três equações do movimento uniformemente variado que estão aí no canto superior direito de vocês. Quero resolver a letra A, que eu quero quero saber qual a distância percorrida nos 6 primeiros segundos de movimento. Vou anotar os dados, né? Isso é uma coisa que eu faço sempre. Toda vez que eu vou resolver uma questão, sempre anoto os dados que a questão me dá. Isso eu faço ainda quando estou em dúvida sobre o que eu irei fazer posteriormente na questão. Primeiro eu anoto os dados, com os dados ali à vista, eu particularmente acredito que fica mais fácil dar prosseguimento no exercício. Então, intervalo de tempo 6 segundos, a posição inicial vai ser 0, velocidade inicial é 0, porque é um movimento de queda, e o deslocamento, eu quero saber o deslocamento no instante em 6 segundos, né? E a minha posição, ou seja, eu quero saber o tempo em que eu chegarei a uma posição final. Posição final é essa no instante de tempo 6 segundos. Isso eu ainda não sei. Bom, com base nos dados que a questão me deu, qual dessas equações acima me apresenta somente a posição final como incógnita? E, ao olhar as equações, eu vejo que somente a primeira equação me permite conhecer a posição final, sendo ela a única incógnita. Então, faço a substituição dos valores, conforme está apresentado aí na tela para vocês. Ao fazer isso, eu chego ao valor de 180 metros, o que é a posição final no instante de tempo 6 segundos, ou seja, 6 metros, 180 metros. Partindo agora para o item B, eu vou trabalhar da mesma forma. O item B ele quer saber qual foi o deslocamento até o instante de tempo 7 segundos. E vou seguir da mesma forma que no início. Vou fazer tudo da mesma maneira. Vou colocar os dados que a questão me deu e vou fazer a seguinte pergunta: qual é a única
única equação que me apresenta somente a posição final como incógnita. E, mais uma vez, vai ser a primeira equação. Coloco a minha primeira equação em que eu faço a substituição dos valores e eu chego ao valor de 245, conforme está aí na tela de vocês. Se por acaso eu estou indo rápido demais, dê um pause e procure entender tudo que está escrito aí para você, ok? Então, em 7 segundos, o corpo percorre 245 metros. A letra C é uma pergunta interessante, que é muito comum cair em algumas questões de concurso, e isso gera muitos erros por problemas de interpretação. O que seria isso? Qual é a distância percorrida durante o 7º segundo de movimento? Por que isso gera complicações, pessoal? Porque é muito comum as pessoas, ao verem uma pergunta como essa, procurarem saber qual é a distância percorrida durante 7 segundos. Mas, na verdade, o que a questão quer saber é a distância percorrida no 7º segundo. No 7º segundo. Ou seja, imagine aquele instante em que, depois do 6º segundo, o cronômetro marca 7. Só que ele leva um tempo para sair da condição de 7 segundos. Você tem os décimos, os centésimos, os milésimos de segundo ocorrendo normalmente. E isso só vai mudar quando chegar ao 8º segundo. O que a questão quer saber é o seguinte: qual é o deslocamento desde o início do 7º segundo até o início do 8º segundo? É justamente isso que a questão quer. Ou seja, qual é a diferença entre o deslocamento até o início do 7º segundo e o deslocamento até o início do 8º segundo? E aí eu vou lançar os dados que a questão me deu. Lembrando que eu sei que até o instante de tempo 7 segundos, esse corpo vai se mover 245 metros. Eu preciso saber agora qual vai ser o deslocamento desse corpo até o instante de tempo 8 segundos. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou agora encontrar qual é o deslocamento que esse corpo sofreu até um instante de tempo 8 segundos. E vou me valer daquelas mesmas equações e vou procurar qual delas me oferece somente o S8, ou seja, a posição final no instante de tempo 8 segundos como incógnita. E aí eu vou usar mais uma vez a primeira equação. Usando a primeira equação, eu vou chegar à conclusão que a posição final no instante de tempo 8 segundos é 320 metros. Então, agora, eu já sei que até o 7º segundo esse corpo se move 245 metros e até o 8º segundo ele se movimenta 320. Basta, então, eu realizar a subtração desses valores. Ou seja, no 7º segundo o corpo vai se mover 75 metros. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Exercício 2. Um corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado e desprezando a resistência do ar, calcule o tempo de subida, tempo de voo do corpo, a velocidade após 4 segundos de movimento, e a questão pede para a gente esboçar um gráfico, velocidade por tempo do movimento do corpo. Então vamos lá. Aí está uma figura que exemplifica o que aconteceu com o corpo, ele foi lançado para cima, lembrando que no ponto mais alto da trajetória do corpo, a sua velocidade final é sempre zero. E aí eu vou determinar um sentido positivo na reta vertical. Como o movimento é de subida, eu vou considerar que o sentido positivo é para cima. Dessa forma, a aceleração da gravidade vai ser negativa em 10 metros e a velocidade de subida vai ser positiva. Vou lançar mão das equações do movimento uniformemente variado para calcular o tempo de subida. Eu anoto os dados que a questão me deu e a única coisa que eu posso dizer é que a posição inicial é 0, a velocidade inicial é 30 e a velocidade final vai ser 0, que é onde o corpo para de subir. Qual dessas equações aí me apresenta somente
um intervalo de tempo, né, na verdade, o tempo final como incógnita. E vai ser a segunda equação. Dessa forma, eu pego a segunda equação, substituo os valores e acabo encontrando que o intervalo de tempo para que o corpo saia da mão da pessoa que lançou esse corpo para cima até o ponto mais alto é de 30 dividido por 3, por 10, que vai dar 3 segundos. E aí eu acho o tempo de subida do corpo. A letra B, ela quer que nós saibamos qual é o tempo de voo desse corpo. Lembrando que tempo de voo é o tempo em que o corpo sai da mão de uma pessoa e retorna à mão dela. Ou seja, é o tempo de subida mais o tempo de descida. Já sabemos que o tempo de subida é de 3 segundos. Falta agora sabermos qual é o tempo de descida. E aí, o que eu vou fazer? Já que eu estou falando de um movimento de descida, eu vou considerar que o sentido positivo é para baixo, de forma que a aceleração da gravidade vai ser 10, positivo, e a velocidade de descida vai ser negativa. Lanço mão das equações do movimento e coloco os valores, os dados que a questão já me dá. E faço a seguinte pergunta: qual das equações acima me apresenta somente o instante de tempo final como incógnita? E eu vou ver que nenhuma das equações acima resolve o meu problema. Ou seja, se eu quiser analisar somente o movimento vertical, eu não vou conseguir, o vertical de descida, eu não vou conseguir achar o intervalo de tempo de descida. Dessa forma, eu preciso encontrar outras variáveis para que eu tenha somente o instante de tempo final como incógnita. E eu vou fazer a seguinte pergunta: qual é o deslocamento do corpo do movimento de subida? Eu quero saber qual a altura máxima de subida dele. Bom, vou agora, já que eu estou analisando o movimento de subida, eu vou colocar que o sentido positivo é para cima, a aceleração vai ficar negativa em 10 segundos, 10 metros por segundo ao quadrado, e a velocidade de subida vai ser positiva. Lanço mão das equações, coloco os dados que eu já tenho e me pergunto qual das equações assim me permite ter somente a posição final como incógnita. Vou utilizar a última equação, que é a equação de Torricelli. Faça a substituição de valores aí, lembrando que eu vou utilizar o 10 negativo, tá, pessoal? Por isso que eu botei ele entre parênteses. Eu faço a substituição dos valores, faço as contas e chego à conclusão de que o deslocamento de subida vai ser 45 metros. Se o deslocamento de subida vai ser 45 metros, consequentemente o de descida será também, porque o corpo não vai atingir uma altimetria inferior ao de lançamento desse corpo. A questão não nos permite lucubrar isso. E aí eu volto para aquela situação em que eu quero analisar só o movimento de descida. Eu quero analisar só o movimento de descida porque eu quero saber o tempo que esse corpo leva para descer. Agora eu já tenho o deslocamento. E aí, agora sim, eu posso me fazer a seguinte pergunta: qual das equações acima terá somente o tempo final como incógnita? E eu vou utilizar a primeira equação. Ao utilizar a primeira equação, substituir todos os valores, agora eu posso substituir a posição final, que vai ser 45, eu vou chegar à conclusão que o tempo de descida também é de 3 segundos. Ou seja, pessoal, o que acontece? Caso o lançamento vertical ele se dê numa circunstância que a resistência do ar é zero, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Lembrando que isso só é válido se não houver resistência do ar. Em circunstâncias reais, pessoal, isso fica fácil de você compreender quando você estudar fenômenos como energia. Fenômenos não, conceitos de energia potencial gravitacional, energia cinética. Fica fácil você perceber que o tempo de descida, em circunstâncias reais, ele é superior ao tempo de subida. Mas até o momento nós estamos falando somente de circunstâncias em que não há resistência do ar. Em nosso terceiro exercício, temos um astronauta em um planeta desconhecido. Ele observa que um objeto leva 2 segundos para cair, partindo do repouso de uma altura de 12 metros. E a questão quer saber qual será a aceleração da gravidade nesse planeta em metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá.
Mesma coisa que eu fiz anteriormente, vou determinar um sentido positivo na reta vertical, que, como no caso o movimento de descida, eu vou considerar para baixo. A aceleração da gravidade, que eu ainda não sei o seu valor, mas sei que ela será positiva. A velocidade de queda também vai ser positiva. Assim, eu lanço mão das equações do movimento uniformemente variado, anoto os dados que a questão me deu, o intervalo de tempo na queda de 2 segundos, a posição inicial é 0, a posição final 12 metros e a velocidade inicial 0 metros por segundo. E aí, vou fazer a seguinte pergunta: qual das equações acima me apresenta somente a aceleração como valor desconhecido? E aí, mais uma vez, vou utilizar a primeira equação. Lançando mão da primeira equação, vou substituir nela os valores de posição inicial, posição final, velocidade inicial e tempo. E aí, eu chego à seguinte conclusão, que a aceleração ela vale 6. E 6 o quê? 6 metros por segundo ao quadrado, que é a letra B. Ok, pessoal? Gente, dica que eu dou para vocês é o seguinte, se por acaso você está com muita dificuldade até o momento de entender a resolução dessas questões que eu passei para você, dê um pause no vídeo agora, vá lá na primeira questão que eu passei, que eu resolvi, e tente você resolver sozinho. Ainda que você queira ver a resolução da questão, veja de novo, mas depois tente resolver sozinho. Essa capacidade de você se descobrir, de você errar e aprender com os seus erros, de você verificar também que você está evoluindo, é muito importante para o estudante. Tá? Errar, pessoal, é uma benção. Não há ninguém com grande capacidade intelectual, cognitiva, que não tenha errado. Errar é muito importante. Eu poderia dizer que o tamanho da inteligência de uma pessoa é diretamente proporcional à quantidade de vezes que ele errou. Então, tente refazer exercícios por conta própria e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Ok? Vamos para o nosso quarto exercício. É o exercício do vestibular da UERJ de 2015, em que é posto que uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimento no mar. Suponha que um desses mergulhos tenha sido feito em sentido vertical a partir do repouso, exclusivamente sob a ação da força da gravidade. Desprezando-se as forças de atrito e de resistência do ar, a ave chegará à superfície do mar a uma velocidade em metros por segundo, aproximadamente igual a qual desses valores que estão aí abaixo. Então, vamos lá. Mais uma vez, vou determinar o sentido positivo na reta vertical, que vai ser para baixo, afinal de contas é um movimento de queda. Por conta disso, a aceleração vai ser positiva em 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade de queda também será positiva. Vou lançar mão das equações, vou colocar todos os dados que a questão me deu, o intervalo de tempo 2 segundos, a posição inicial vai ser 0, a final vai ser 20, velocidade inicial 0, e a questão quer saber qual é a velocidade final. Portanto, faço a seguinte pergunta: qual dessas equações acima me dá somente a velocidade final como incógnita? E, por conta disso, eu vou utilizar a segunda equação. Pego a segunda equação, que é simples, fácil, a mais fácil de todas, faço a substituição de valores, e aí eu chego à conclusão que a velocidade final será 20 o quê? Metros por segundo, ok? Que é, na verdade, a letra A, ok? Nossa próxima questão é o seguinte: o edifício mais alto do Brasil ainda é o Mirante do Vale, com 51 andares e uma altura de 170 metros. Pelo menos era em 2015, não sei se ainda o é. Se gotas de água caíssem em queda livre do último andar desse edifício,
elas chegariam ao solo com uma velocidade de aproximadamente 200 quilômetros por hora e poderiam causar danos a objetos e pessoas. Por outro lado, gotas de chuva caem de alturas muito maiores e atingem o solo sem ferir as pessoas ou danificar objetos. Isso ocorre por quê, pessoal? Então vamos lá. Letra A. Quando caem das nuvens, as gotas de água se dividem em partículas de massas desprezíveis. Isso é um erro, pessoal. Porque para que isso acontecesse, seria necessário que todas as gotas impactassem outros objetos de forma que a força produzida fosse maior que a interação molecular em cada gota, ou seja, a força do impacto ela superasse a força de interação entre as moléculas e aí pudesse ser produzidas gotículas muito menores. E não é isso que acontece, até porque tu imagine só você produzir um fenômeno que todas as gotas de chuva pudessem ser dissipadas, né? Separadas em gotículas. Isso é uma coisa impossível, improvável. Letra B, embora atinja o solo com velocidades muito altas, as gotas não causam danos por serem líquidas. Isso é um erro, pessoal. A energia de impacto em outros corpos depende da massa do corpo em queda e principalmente da sua velocidade. Isso é algo que nós estudaremos nos assuntos de energia cinética, no assunto quando nós falarmos sobre energia cinética, tá? Só que este fato ele é independente do estado da matéria, sólido, líquido ou gasoso. Ou seja, independente do corpo ser sólido, líquido ou gasoso, a sua massa, a sua velocidade é que vão determinar a intensidade do impacto, ok? Até mesmo, por exemplo, existem situações de controle de distúrbios que a polícia utiliza carros fortes que tem um canhão de água. Esse canhão de água é capaz de arremessar pessoas, por exemplo, entendeu? Há circunstâncias que jatos de ar conseguem até mesmo romper, provocar fissuras em metal. Então, o estado da matéria não tem nada a ver com isso, tá? Isso é um erro. Letra C. As gotas de água chegam ao solo com baixa velocidade, pois não caem em queda livre devido ao atrito com o ar. Lembra do que nós falamos no início da aula, pessoal? Nessas circunstâncias reais, nenhum corpo cai em queda livre. Sempre você tem a resistência do ar. Essa resistência do ar ela vai contrariar a força gravitacional e assim a velocidade de cada partícula ela vai atingir um valor limite, um valor do qual essa velocidade não mais ultrapassa e por conta disso, a gota de água ela não consegue atingir velocidades muito grandes a ponto de produzir danos a pessoas e objetos. Ok? E aí está um exemplo. Ó. Considere, por exemplo, um paraquedista. No início da queda, ele tem uma aceleração máxima, ou seja, sua velocidade varia de forma muito abrupta. Só que o que vai acontecer? Conforme a sua velocidade vai aumentando, há uma força contrária ao movimento de queda, chamada de força de resistência do ar. Por conta disso, a aceleração dele, no decorrer do tempo, já não é tão grande assim. E aí, o que vai acontecer? Chegará uma circunstância em que a velocidade, apesar de, ao continuar aumentando, ela vai chegar a um valor limite, que é quando a força e resistência do ar for igual à força gravitacional. E aí, nós vamos ter uma circunstância que a aceleração do corpo é nula. Isso também acontece com as gotas de água que caem do céu. Elas aceleram muito rápido no início, mas conforme elas vão acelerando, a resistência do ar também aumenta, e aí chega uma circunstância que o peso da gota ele tem o mesmo valor da força e resistência do ar, e aí a velocidade da gota para de aumentar, ok? E resultou a letra D, né, que infelizmente não apareceu aqui, mas vou voltar para resolver. A letra D diz que as gotas de água têm massa muito pequenas e a aceleração da gravidade praticamente não afeta seus movimentos verticais. Isso é errado porque a aceleração da gravidade afeta igualmente todos os corpos, tá? Todos os corpos ao redor do planeta Terra estão sujeitos à aceleração da gravidade, que essa aceleração não depende nem tanto, não depende nem da massa do corpo, né? Pelo menos nem tanto. Vai depender mais da distância que o corpo tem em relação ao centro do planeta. E, pessoal, nossa aula fica por aqui.
Eu desejo a você um bom estudo, um bom aprendizado. Se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, curta os próximos vídeos, eu tenho publicado cada dia mais vídeos, e a minha intenção é formar um curso completo de física para facilitar o seu aprendizado e garantir o seu sucesso. Um grande abraço, coloque suas dúvidas aí nos nossos comentários, que na medida do possível eu irei responder. Até mais!